acha que é o caso mesmo de recorrer ao Supremo para que essa instalação ocorra agora, antes das eleições? Fabíola, eu participei da reunião de líderes, representando o MDB, porque o nosso líder, Eduardo Braga, estava em outras atividades e me pediu para representá-lo. E a minha posição lá na reunião de líderes foi muito clara, que é o seguinte: a CPI é um instrumento nos parlamentos do mundo inteiro, é um instrumento das minorias para exercer um dos poderes mais importantes do Congresso Nacional, que é o poder de fiscalizar o Executivo. Então, por ser um instrumento da minoria, não cabe se fazer aqui um juízo de conveniência e de oportunidade, porque a minoria que assinou a CPI, quando ela assinou, a pessoa, o senador que assinou, ele já fez esse julgamento de conveniência e de oportunidade. Então, o que a nossa Constituição determina de maneira explícita é que a CPI, preenchendo os requisitos de tendo um fato determinado para apurar, como, por exemplo, aqui o caso da corrupção do MEC, no caso da CPI do apagão aéreo, no caso da CPI dos bimbos, da CPI dos Correios, dos anões do orçamento, há um fato determinado para apurar, você precisa, então, dos instrumentos de preencher os requisitos para apurar aquele fato. Quais são os requisitos? 1/3 das assinaturas da Câmara ou do Senado e um prazo determinado. Feito isso daí, só cabe ao presidente da Câmara ou ao presidente do Senado, é o que está no regimento do Senado, é o que está na Constituição Federal, só cabe o presidente ler. E ponto final. Ele lendo, passa para os líderes a bola, para os líderes indicarem os membros da CPI na proporção das suas bancadas. Feito isso daí, a CPI é instalada. Escolhe o presidente, o vice-presidente e o relator da CPI. Então, não há essa senador, ideia... claramente houve um acordo aí, né? E houve muita reunião no final de semana, o próprio Flávio Bolsonaro esteve com o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. O senhor disse que participou dessa reunião. Pelo que se soube, nesta reunião, apenas o MDB, estava representado pelo senhor, o PT e a liderança da oposição, da minoria, que é representada ali por Randolfo Rodrigues, se manifestaram a favor da instalação imediata da CPI. O resto foi tudo, não, vamos deixar para depois da eleição. O que é que o senhor sentiu nessa reunião? Alguém apresentou algum elemento concreto que justificasse o adiamento ou houve, de fato, um grande conchavo do qual a oposição não foi chamada a participar? Josias, eu vi muitos senadores, a grande maioria dos senadores se manifestaram sempre no sentido de ser inoportuno fazer uma CPI no período eleitoral, que isso iria contaminar as investigações, isso iria criar um palanque eleitoral. A CPI seria uma CPI política. Ora, eles estão dizendo coisas que não estão no regimento, que não estão na Constituição, e estão dizendo coisas que não são próprias. Toda CPI, Josias, você é um jornalista experiente, sabe perfeitamente, toda CPI é política. E mais, é contra o governo estabelecido. A CPI, a essência da CPI, a finalidade da CPI é apurar um fato determinado. Que fato é esse? Um fato que houve um desvio, uma falha do governo que chamou a atenção da sociedade. Então, a minoria, isso é nos parlamentos do mundo inteiro é assim. Então, a minoria, constituindo 1/3, apresentando o fato determinado para apurar, é assunto encerrado. Você imagina, se toda a CPI que fosse proposta pela oposição, pela minoria, fosse submetida a um colégio de líderes. Ora, o colégio de líderes, ficou provado aqui, na sua amplíssima maioria, é contrário à instalação. A Constituição, o regimento, não fala em eleição, não abre essa exceção. O que, na prática, os líderes fizeram foi o seguinte: eles botaram um parágrafo no artigo da Constituição,
se instala a CPI, parágrafo, né? Preenchido os requisitos, parágrafo. Em ano eleitoral, essa CPI seria feita depois. Olha, isso não está escrito. Enquanto não for escrito, não pode haver esse julgamento. Então, eu quero crer, com todo respeito aos nossos colegas, ouvi demais senadores dizer: olha, eu sou um senador, que eu assino todas as CPIs, eu sempre gosto de CPI, mas nessa não, porque está no período eleitoral. Ora, eu só sou o contrário. Eu não sou, não é a minha linha, não é essa linha parlamentar de investigação, de denúncia. Mas os fatos aqui, Josias e Fabíola, são gravíssimos. Não é possível que a sociedade brasileira, que está escandalizada, que os senadores não se escandalizem com o que ocorreu no MEC. Pastores evangélicos que não têm ligação nenhuma com o MEC, que não são servidores públicos, que não ocupam cargo comissionado, que não tem função de direção, é quem promovia os encontros do ministro, e o ministro discursava empoderando: aqui está o pastor Gilmar, aqui está o pastor Arilton. Depois saía e deixava os prefeitos entregue às feras, entregue aos pastores. E a denúncia que os prefeitos fizeram é que eles chegavam num nível assim muito baixo, de nível pesado. Olha, pastor, olha, prefeito, você sabe como é que as coisas funcionam em Brasília? Você deposita 40 mil na minha conta e aí eu libero uma obra para você. Olha, evidentemente que uns fatos desse aqui nós precisamos apurar.